Outra coisa que em qualquer lugar do mundo que você chegar com isso no bolso, você é bem aceito, mas as pessoas falam assim, professor, eu não sou rico, eu não tenho muito dinheiro. Eu não falei que você precisa ter muito dinheiro. Agora vamos para a palavra-chave, estar preparado para esse cenário. Né? Eu já dei o exemplo várias vezes, você vê uma chuva chegando, uma tempestade, você se preparou, não tem problema. Agora você vai sair na chuva, na tempestade, sem guarda-chuva, sem capa, achando que você vai vencer. Okay? Então, se prepare, é simples, é inevitável. Ponto 2, eu já disse que o pilar da questão é econômico. Se eu destruo a sua economia, você não tem dinheiro para financiar guerra. O Ocidente está sendo atacado nos seus pilares econômicos. Está tendo inflação. Eu já expliquei aqui um outro dia a encruzilhada do Federal Reserve, a sinuca de bico que ele está, sobre inflação e aumentar juros e quebrar os bancos. Só uma observação para todos vocês. Recentemente, um grande analista conhecido disse que 50%, metade dos bancos americanos estão ficando insolventes, 50%. Então, nós temos aí um problema gravíssimo, ok? E se a economia dos Estados Unidos e da Europa declina, é claro, isso impacta o Brasil. Então, nós temos que pensar nesse lado econômico. Medidas prudenciais. Primeiro, em toda crise, há algumas coisas que passam bem pela crise. Não estou dizendo que vão se valorizar necessariamente, mas você pode fazer um histórico, você vai ver. Primeiro, imóveis. Claro que imóveis depende de onde você vai comprar, depende da região, depende da segurança que tem desse imóvel não ser invadido, depende da valorização, uma série de questões. Mas, via de regra, se bem escolhido, eu vou repetir, Betete, se bem escolhido, bem selecionado, imóveis são uma certa garantia de tranquilidade, a não ser que o país, o Brasil, rume de vez para o comunismo e expropriação de propriedade privada. Ok? Muito bem. Exceto isso, imóveis ainda vai. Outra coisa que em qualquer lugar do mundo que você chegar com isso no bolso, você é bem aceito, é ouro. Ok? Ouro é aceito em qualquer parte do mundo. Qual é a dificuldade? Você precisa comprar ouro de boa procedência, de boa qualidade, com certificado de origem, com nota fiscal, declarar isso no imposto de renda, enfim, fazer tudo certinho. O ouro sempre foi uma garantia de credibilidade. Aliás, eu já mostrei aqui numa outra live, mostramos o Banco Central holandês falando, você até capturou a tela aí na época, e eu lá no meu canal mostro vários economistas dizendo que o ouro é a única coisa que em tempos de crise se mantém. Não quer dizer necessariamente que ele vai se valorizar muito, mas ele se mantém, ele não perde valor. Tá, ok? Hoje está flutuando aqui no Brasil na faixa de R$310 a grama. Ano passado estava 280, 290. Então, ouro é outro valor para que você ponha aquilo que lhe sobra e deixar um dinheiro para capital de giro do dia a dia, as despesas costumeiras. Né? Mas as pessoas falam assim, professor, eu não sou rico, eu não tenho muito dinheiro. Eu não falei que você precisa ter muito dinheiro. Por exemplo, quando a gente fala de você ter medidas prudenciais, é ter, por exemplo, comprar comida não perecível, né? Você compra comida não perecível, como latas de sardinha, embala o arroz a vácuo, etc., e você vai consumindo normalmente. À medida que você o consome, você repõe o alimento não perecível. Você está consumindo do mesmo jeito, não é para ele apodrecer, até porque ele é não perecível, certo? O que você precisa fazer é consumi-lo e, ao repor alimento não perecível. Água potável, ninguém vive sem água, naturalmente. Dinheiro em espécie, porque estuda o caso dos lugares onde houveram problemas, como houve o furacão Katrina, como houve falta de energia elétrica aqui no Amapá, também já falei disso. Você precisa remédio, né, professor? Remédio também é importante, né? Sim, esse é o próximo ponto. Remédio, principalmente de Betete, de uso continuado, né? Aquele que você precisa. Por exemplo, você faz uso de um anticoagulante por algum motivo, você teve um problema. Você tem que ter estoque de anticoagulante, porque se você ficar alguns meses sem tomar, você vai morrer. Né? Então, ter estoque de remédios não de uso continuado, eu diria que é em qualquer momento, porque você não sabe o que vai acontecer.
Até para economizar um dinheiro, né? Porque o remédio normalmente tem validade de 1 ano, 2 anos, você já compra ali pressão alta, diabetes, tireoide, né? Você sempre precisa ter, né? É verdade. Isso são aspectos, Betete, de cunho material. Água, comida, um local seguro, ouro, dinheiro, espécie, etc. Okay? De cunho não material, mas não menos importante, são os preparativos de cunho de origem emocional e psicológica. Eu já falei aqui, uma pessoa em depressão não vai conseguir pensar. Uma pessoa ansiosa, deprimida, nervosa, não vai conseguir ter discernimento. Então, cuide da sua mente e cuide das suas emoções, porque elas são determinantes nesse momento. Momentos de crise, há aqueles que vêm como uma oportunidade. Em todos os momentos de crise na história, houveram aqueles que tiraram ainda situações proveitosas dessa crise. Então, muita atenção. Mesmo sendo o que aparentemente é uma crise, pode ser uma oportunidade para você, desde que você esteja preparado. Agora vamos para a palavra-chave: estar preparado para esse cenário. Né? Eu já dei o exemplo várias vezes. Você vê uma chuva chegando, uma tempestade, você se preparou, não tem problema. Agora você vai sair na chuva, na tempestade, sem guarda-chuva, sem capa, achando que você vai vencer, você vai ter dificuldades. Okay? Então, se prepare. É simples, é inevitável. Então, voltando às medidas prudenciais, haja com discernimento. Lembre-se que há muita desinformação na internet, muita gente que não entende de determinados assuntos, falando sobre assuntos que não conhece. Há desinformações normais que são plantadas na internet, e você vai precisar de discernimento para separar a água do óleo, o joio do trigo. E você vai precisar entender que esse é um jogo que você queira ou não está sendo jogado. Ou você vai se preparar, e novamente a palavra-chave é se preparar, ou você vai se preparar para ele e vai se sair bem, não vai ter nada demais, ou você vai ser arrastado pela confusão e pelo caos que vai se implantar. Pense no nosso país, pense nos nossos governantes, pense nas últimas ações que estão ocorrendo e imagina esse caos vindo de fora para dentro. A situação será um pouco complicada. Eu gostaria, então, de entrar aqui para o nosso Brasil brasileiro. Mas nós vivemos aqui, estamos vendo essa panela de pressão a cada dia que passa, é uma notícia pior que a outra, né? Nós estamos vivendo uma estratégia que eles chamam lawfare, né? Que é o uso da justiça para atender determinadas, favorecer certos entendimentos. Isso acontece no Brasil, tem acontecido em outros lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, há várias disputas chegando lá à Suprema Corte deles, e que também há essa disputa. A aplicação desses princípios de lawfare são onde o judiciário adota, digamos assim, a iniciativa de julgar praticamente tudo. Até o que você pode vestir, o que você não pode vestir, o que você pode falar, o que você não pode falar, o que é certo dizer, o que não é certo dizer, né? Sempre isso sendo usado dentro de um contexto invertido, como se isso fosse a proteção da liberdade de expressão. Quanto a esse livro que você citou, a Constituição Brasileira, ela, de fato, está ultrapassada, né? Ela já não é respeitada há muito tempo, né? Há bastante tempo, inclusive. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o protagonismo. Não fala nada, né? Ninguém fala nada, nem a grande mídia, nem os grandes juristas, né? Não tem nem espaço, né? Não, você não vê mais. A OAB morreu, ela acabou, ela não existe mais. Antigamente, ela defendia todo mundo, qualquer pessoa presa aí porque rasgou uma roupa, ela ia lá defender. Hoje ela não defende ninguém. A OAB tem uma finalidade também ligada a esse movimento maior. Você não vê nenhum tipo de movimento de direitos humanos defender direitos humanos, né? E nós vemos, isso não é Brasil, isso é um contexto ocidental, dentro de uma técnica de guerra de quinta geração, ok? Na técnica de guerra de quinta geração, você controla, você tem o controle da narrativa, você define o que é certo e o que é errado, você divide para governar, joga as pessoas umas contra as outras, né, até que o país esteja tão fraco que não possa manter sua soberania. Essa é a grande guerra que está sendo travada. Enquanto lá no Oriente é o inverso.
né? Se você olha para a Rússia, para a China, para a Índia e vários outros países lá, os governantes são fortes, não existe esse negócio de ficar titubeando quanto a princípios, né? Não importa se você concorda ou não com os princípios, eles existem lá e eles são feitos para ser respeitados. Não existe essa posição do Ocidente, onde as bases da sociedade ocidental estão sendo corroídas completamente, a ética, a moral, a governança, tudo está sendo corroído, o certo é lido como errado e o errado é lido como certo, e aí, nesse momento,